mais um vídeo aqui de receitinha top e hoje o quadro é testando a receita. Lembrando você que eu fiz um vídeo de enquete ontem com 3 receitas e o pão de queijo ganhou. Mas o sorvete que ficou em segundo lugar a gente também vai fazer, mas não hoje, tá? Então hoje é a receita de pão de queijo com 3 ingredientes. E antes de começar, eu quero mandar um grande abraço especial para Irene Pacheco, que está apoiando o nosso canal. Muito obrigado, Irene. Estou muito agradecido de você estar apoiando o nosso canal, tá? E lembrando você tem direito de pedir uma receita para a gente fazer aqui no canal essa receita que você quer, beleza? Vamos lá ver os ingredientes. Não precisa nem mostrar os ingredientes, é só 3 ingredientes, Adilson. É muito fácil, né? Vamos lá ver a receitinha de hoje então? Uhul! Não esqueça de cadastrar no nosso canal. E se você quer já da família, dê seu like. Bom, como é só 3 ingredientes, eu quero mostrar para vocês que eu estou utilizando o queijo de Minas, que é esses queijos redondos, tá? Se na sua região não tiver esse queijo, pode ser o queijo parmesão. Mas cuidado, quando você comprar aquele queijo de saquinho, ele é puro sal. Então, compra em feiras, compra em alguns supermercados que tem aqui um queijo com a qualidade melhor, tá? Porque como é 3 ingredientes, aqui a gente não acrescenta sal. O que vai salgar o seu pão de queijo é o queijo. Então também não adianta você pegar um queijo de Minas e ele não for salgado, for sem sal. Seu pão de queijo praticamente vai ser sem sal, tá? Mas aí Edilson, meu queijo não é salgado, não tem sal. Então o que você pode fazer? Põe o sal, acrescenta mais um ingrediente a mais, não vai fazer mal, né? Então primeiro eu vou ralar esse queijo nosso aqui, que eu preciso de 100 gramas de queijo, tá, gente? Acabei de ralar 100 gramas de queijo. Se você não tem balança em casa, a medida de 100 gramas de queijo ralado é 2 xícaras de chá. Esse queijo que eu estou utilizando é o queijo de Minas. Se for parmesão, cuidado com ele, que ele é muito salgado, tá? 2 xícaras de chá de polvilho doce. Se você tiver em casa só o azedo, pode usar também, tá? A vantagem do azedo é que ele já é um pouquinho mais salgadinho, tá? E uma caixa de creme de leite de 200 gramas. Vamos lá misturar os nossos ingredientes? Primeiro a gente coloca o nosso creme de leite, tá? Não coloca... Ai, meu Deus, cai não. Vamos acrescentar o nosso queijo. Vamos misturar antes de acrescentar o nosso polvilho. Bom, acrescenta o polvilho aos poucos, para não passar do ponto da nossa massa, tá? Eu vou mostrar o ponto para vocês, tá? Eu vou colocar aqui somente a metade, ó. Ó, a metade. Agora vamos misturar só a metade. Acabei de amassar a nossa massa com as 2 xícaras de polvilho. Eu quero lembrar vocês que tem muita gente que erra por causa disso. Isso vai depender do queijo. Se o seu queijo estiver muito seco, ele vai utilizar mais a umidade do seu creme de leite. Se o seu queijo ele estiver assim mais mole, mais fresco, ele vai utilizar menos umidade, quer dizer que vai necessitar mais polvilho, né? Então nunca esqueça disso. A receita sempre ela pode modificar dependendo do ingrediente que você está usando ou dependendo também da época, se for mais tempo mais seco ou mais úmido. Aqui, ó, o ponto certo é você pegar a massa, ela não pode grudar no dedo, ó. Essa aqui ainda, ó, ela ainda tá meio mole e tá grudando no dedo. Quer dizer, o que eu vou fazer aqui? Já utilizei as 2 xícaras de polvilho, reservei meia xícara, mas não vou utilizar tudo. Eu vou jogar aqui um pouquinho, polvilhar aqui, ó. Polvilhei.
Aí eu pego essa massa, viro ela aqui e jogo mais um pouquinho de polvilho aqui, ó. Tá? Não utilizei a metade da xícara aqui ainda. Agora eu vou mexer na massa para dar o ponto. Se não der, a gente acrescenta mais um pouquinho de polvilho, tá? Gente, pelo que eu tô vendo aqui, deu o ponto. Vou mostrar para vocês como que a massa tá. Ela não tá grudando mais na minha mão e tá macia, homogênea, ó. Ela não precisa ser uma massa dura não, tá? Aí, ó. Gente, então a massa nossa tá boa, tá no ponto. Eu já vi gente fazendo essa massa, deixando ela mais dura, mas eu prefiro que ela fique mais assim, macia. Ela não tá pregando na mão, ó. Não tá pregando. E eu prefiro que ela fique mais macia, porque o pão de queijo fica muito mais gostoso, tá? Com a massa desse jeito, tá? Porque quando a massa fica muito dura, o pão de queijo fica mais duro, ó. Então eu gosto de coisa mais macia, né? Então, o próximo passo agora é pegar a nossa massa aqui de pão de queijo, enrolar, fazer as bolinhas e colocar num tabuleiro untado com óleo ou margarina, beleza? Da meia xícara extra que eu tinha reservado de polvilho, sobrou só isso aqui, ó, gente, ó. Não sei se dá pra ver, ó, tá? Só isso aqui que sobrou, tá? Mas aí, ficou a dica aí pra vocês. Bom, galera, terminei de fazer as bolinhas, né, do pão de queijo. Aqui deu 15 pão de queijo essa receita, tá, gente? Lembrando vocês, quando você estiver já enrolando, terminando, não esqueça de aquecer o forno antes. Pelo menos 180 a 200 graus, tá? Agora eu vou levar para o forno de 25 a 30 minutos ou até dourar o pão de queijo, tá? O tempo que eu gastar no meu aqui, eu falo para vocês assim que terminar, beleza? Bom, testando a receita, vamos partir um pão de queijo para ver como que ele é, essa gostosura aqui, né, gente? Deixa eu tirar aqui sim para a gente ver melhor, né? Aqui, ó, vamos partir esse aqui, ó. Olha, gente, ó o puxento igualzinho do pão de queijo, ó. Olha só. Gente, até aqui parece um pão de queijo daqueles tradicional. Agora vamos experimentar para ver como que é, né? Uhul! Mais uma receitinha terminada aqui no Testando Receita. Testando Receita. Gente, agora eu vou falar minha opinião sincera sobre o pão de queijo. Já comi aqui, é uma delícia. Primeira coisa que eu quero falar para vocês. Vale a pena fazer? Sim. O que devo fazer para ficar gostoso? Os 3 ingredientes não dá certo. Por quê? Ficou sem sal. Se você usar só queijo parmesão, pode ser que fique um sal no ponto. Mas se você exagerar no queijo parmesão, vai ficar salgado demais. E se colocar pouco queijo, também não fica gostoso. Porque o pão de queijo, já fala o nome, pão de queijo. Queijo, né? Tem que ter queijo. Eu usei o queijo de Minas, o queijo curado, que é um queijo mais duro. Ele é salgado? Ele tem o sal dele, mas não é o suficiente para deixar o pão de queijo no sal. O que a dica que eu dou para vocês? Use o queijo parmesão junto com o queijo de Minas. Ou se não, você pode fazer só com queijo de Minas e acrescentar o sal. Experimenta a massa, tá bom de sal. Mas, uma vez eu te falo, cuidado com queijo somente parmesão, que ele já é puro sal. Tá dada a minha dica. O sabor do pão de queijo não é igual ao tradicional. Ele tem uma diferencinha mínima. Esse aqui parece aqueles queijos, pão de queijo congelado do supermercado, que a gente compra, que vem naquelas bandejas, aquelas caixinhas, né? Mas é super gostoso, delicioso, vale a pena fazer? Vale, demorou, né? Tá aí a receita de hoje. E lembrando vocês que a semana que vem tem Testando a Receita. A gente vai fazer o sorvete de um ingrediente a semana que vem, beleza? E a semana que vem também tem o quadro Batendo Papo com a gente aqui e mandando abraço para vocês. Joinha? Não esquece de dar seu like aí. Se você é novo, não esquece de cadastrar no nosso canal, tá? Gente, eu quero pedir para vocês também, se vocês têm alguma ideia para bolar um quadro aqui pro nosso canal,
Porque nós já tem aqui, ó, batendo papo uma vez por semana, testando a receita, né? E fora as outras receitas que a gente já faz normal. Quer criar um quadro aqui? Dê sua ideia. Se quem sabe seja mais voltado e além de falar que foi você que criou esse quadro. Beleza? Tchau, gente. Uhul. Agora só faltou o cafezinho quentinho aqui com pão de queijo, né? Tchau, obrigado.